maior para que quando chegar, né, na situação de ter que arranjar um emprego, né, vai ganhar um salário a mais por ter ido para uma faculdade ou por ter chegado mais longe, né, nos seus estudos, né? Isso, infelizmente, é uma... E também tem muitos menores, né, que estão no fundamental, no ensino médio, que acabam saindo da escola, né, para conseguir trabalhar mais e gerar mais renda para a família que é necessitada. Esse é um ponto muito importante, né, que a gente tem que destacar. O pessoal, às vezes, quer estudar, mas não consegue, né? Por essa questão de não ter renda, a família suficiente para manter só ele estudando. A minha mãe, no sexto ano, ela saiu da escola para poder trabalhar. Porque ninguém tinha necessidade. Necessidade não. Tinha... Como eu posso dizer? Esqueci a palavra agora. Não tinha renda suficiente, né? É a realidade de muitos brasileiros, né, infelizmente. Vamos dizer assim, antigamente, né, muitos brasileiros paravam meu pai é um deles, parou no quarto ano, né, de estudar, ou minha avó, enfim, porque uma que não tinha recurso para mandar para a cidade, né, e outra que tinha que trabalhar, né, tinha que botar comida na mesa, tinha que ajudar. A gente fala muito na escola, né, que as famílias, quanto mais filhos tinham, era maior a renda dentro de casa, né. Então, isso é uma realidade, infelizmente, que acontecia e hoje, por alguns motivos, ainda acontece. Pontuando agora a desigualdade de gênero que a gente tinha falado, né? A média, então, salarial do homem é de R$ 2.300, né? E da mulher é R$ 1.700, por aí, né? Isso são dados, lembrando que 2015, 2016, certo? Infelizmente, a gente não tem algo, eu não consegui achar algo mais recente, né? Provavelmente já deve ter algo, mas no site a gente pesquisou, né? Que é o eCycle, infelizmente não tem essa pontuação, né? Eu não sei nem o que dizer, né? Fico até sem palavras. Eu acho que hoje em dia não deve ter mudado muita coisa, pô. Salário... Dá uma pesquisada aí, Gabi, depois a gente traz os dados, né? Além disso, a gente tem a desigualdade racial, né? Onde os brancos possuem renda 74% superior em relação a pretos e pardos. Essa é uma diferença absurda, né? Absurda, essa diferença pela questão de só ser preto, né? Nem é trabalhar mais, nem é trabalhar menos, é a questão de ter uma cor diferente dos outros. Preconceito, né? Infelizmente, o nosso Brasil tem essa questão. É um povo acolhedor, a gente não pode reclamar nessa questão, né? O pessoal veio de fora, conseguiram muitas coisas, mas o Brasil tem essa questão, né? De se aproveitar dos outros, né? E agora a gente vai dizer algumas consequências também, né? Do que causam essa desigualdade, né? A questão da fome, né, que muitos brasileiros não têm o que colocar na mesa, né, que, como a gente disse, é triste, né, essa questão de não ter. Em 2021, esse dado aqui é muito interessante, que em 2021, 15% da população passou a conviver com a falta diária de ter o que comer, né. É um dado que, se a gente colocar em números, né, mais ou menos ali, se o Brasil tem 215 milhões de habitantes, né, vamos botar uma média, pelo menos 30 milhões não tinham que colocar na mesa para comer, né, diariamente. Tanto que eu tô vendo que agora, Enzo, o salário agora em média tá entre R$ 1.900. Do maio do ano passado foi esse resultado aqui. Eu não achei nenhum resultado de 2022 atual, mas é o último que eu achei aqui. Deu uma baixada, né? De 2.300 para 1.900 deu uma baixadinha boa. Bastante. Felizmente a gente não tem nem o que dizer, porque as empresas não têm, às vezes, condições de pagar por, né, ter passado por uma pandemia. A gente sabe que balançou muito a economia do país, né? E também muita gente querendo trabalhar, né? Se eles forem pagar muita gente com um salário alto, pode acabar quebrando eles também. Ainda acaba por dar essa merda ainda. Infelizmente, tudo aumenta e, às vezes, o salário não pode aumentar pela questão de estar tudo alto, né? Tá alto para comprar, tá alto para vender, né? Tá difícil. Agora, para a gente terminar aqui falando das consequências, né? Mais um dado que eu achei bom de falar, que em 2020 no Brasil o número de bilionários aumentou, né? Então, aumentou 44%, passando de 45 bilionários para 65, né?
E eles formam mais ou menos, né, eles passam, né, de mais ou menos, podemos dizer, uma base, né, de 1/3 de tudo que o Brasil gasta, que a população gasta, que o brasileiro gasta, é dessas pessoas bilionárias, né? 1/3 de tudo são eles que gastam, são eles que compram, são, enfim, eles que movimentam essa parte. Então a gente vê que mesmo sendo poucas pessoas, conseguem movimentar mais do que a maioria. 65 pessoas. 65 pessoas. Meu Deus. Conseguem movimentar mais do que muita gente, né? E mais um desses pontos é a criminalidade, né? Infelizmente. A questão dessa criminalidade é ter que sair para a rua, né? Para roubar, enfim, pela questão de não ter o que comer, né? A gente falou antes, né? De ter que trabalhar, mas alguns preferem um outro caminho que parece ser mais fácil, mas é a questão mais arriscada, né? De sair para roubar, para ter que comer alguma coisa depois, né? Eu acho que esse é um fato, infelizmente, bastante grave, né? Tanto que o acesso a essas coisas hoje em dia é fácil, né? Não é muito difícil entrar para esse mundo. Né? Alguns jovens, ou até pessoas mais, podemos dizer, mais maduras, não só jovens, né? Vão por esse caminho para realmente ter o que comer, né? Infelizmente acabam depois não saindo e tem consequências por estar lá, né? E a questão de não ter um progresso econômico, né? É aquilo que a gente já falou, né? De às vezes não aumentar a renda, né? Não aumentar o salário mínimo e tudo de preço está aumentando, né? E não, o pessoal não ir para a escola, né? Não ir para estudar para ter algo melhor, né? Para sua vida. Alguma declaração a mais? Nesse quesito aí sobre o valor de tudo aumentar e o salário diminuir, acaba por faltar coisa na mesa, né, a maioria das vezes. Tipo, se a pessoa tem uma lista que ela compra todo mês, tipo, pão, arroz e feijão, se começar a aumentar o preço, ela não consegue ter dinheiro para comprar os três, ela vai ter que começar a comprar arroz, feijão, e vai nesse loop, né? Acaba por acabar não conseguindo comprar tudo. Falta coisa. Infelizmente, essa é a realidade de muitos brasileiros e outros países, né? Também a gente tem outros países, digamos assim, mais pobres, né? Não consigo citar algum agora, mas Tem muitos. tem principalmente na África, né? A gente consegue ver isso, enfim, do outro lado do mundo, né? Mesmo estando longe, ainda tem os mesmos problemas, né? Um problema dessa questão de desigualdade, né, econômica, né, e aquisitiva até falando, né? É uma realidade de não só brasileiros, mas de outras nações, né? Então, espero que isso um dia possa acabar, né? Mas é bem difícil no mundo de hoje. E sendo assim, então, vamos a encerrar o nosso Pode Crer. Muito obrigado a você que nos escutou, que tirou o seu tempo. E até a próxima. Muito obrigado. Valeu!